Parece até difícil de acreditar, mas a Terra dos Sonhos existe e eu vou te provar. Contos de fadas, bruxas, princesas, príncipes encantados, magos, animais falantes e muito mais. Sim, eu estou falando da Disney. Mas, para ser o que é hoje, precisou contar com a força de vontade de um jovem e visionário empreendedor, que tinha um sonho: criar um renomado estúdio de animação. Pegue sua pipoca, deixe seu like, ative o sininho de notificações e inscreva-se no canal. E vamos ao vídeo. Nascido em Chicago em 1901, Walter Elias Disney era o quarto de 5 irmãos. Criado numa fazenda com vários animais no Missouri, o pequeno Walt começou ali a esboçar seus primeiros desenhos, principalmente cavalos, seu animal preferido. Aos 9 anos, mudaram-se para Kansas City, onde seu pai era o responsável pela distribuição de um jornal local. Walt e Roy, seu irmão mais velho, ajudavam o pai e acordavam todos os dias às 3h30 da manhã para entregar jornais na cidade, antes de irem para a aula. Como não recebia nada por isso, Walt fazia pequenos bicos pela cidade, trabalhando numa loja de doces, numa farmácia e às vezes até vendendo seus desenhos, pois sempre foi um vendedor nato. Aos 16 anos, a família Disney voltou para Chicago, onde seu pai havia comprado uma pequena fábrica de geleias. Ali, Walt começou a estudar artes e chegou a ser desenhista do jornal de seu colégio. Ainda aos 16 e sem certidão de nascimento, Walt quis seguir os caminhos do seu irmão e se alistar no exército, mas era preciso ter 18 anos para isso. Então, descobriu que a Cruz Vermelha estava procurando um motorista de ambulância para mandar para a Europa no auge da Primeira Guerra Mundial. A idade mínima para isso era 17 anos. Então, com toda a genialidade, Walt falsificou uma certidão e foi servir como motorista na França por um ano. Um fato um tanto quanto curioso é que neste mesmo período na França, Walt conheceu um outro americano, que também era motorista de ambulância, chamado Ray Kroc. Já ouviu falar? Após voltar da França, foi morar novamente no Kansas, onde, trabalhando como cartunista, conheceu Ub Iwerks, e dali se tornaram grandes amigos. Walt não durou muito neste emprego de cartunista, e a justificativa que usaram para demiti-lo foi que, além de ser preguiçoso, tinha pouca criatividade. Ub foi demitido pouco tempo depois. Os dois conversaram e decidiram criar seu primeiro empreendimento juntos, a Iwerks Disney, cuja sede era um belíssimo celeiro. Sim, meus amigos, Walt Disney já trabalhou sentado num monte de feno. Infelizmente, ou não, a empresa durou apenas um mês, pois sem rendimentos, ambos tiveram que sair para procurar emprego. Assim, Walt teve sua primeira decepção no mundo dos negócios, mas isso não o faria desistir tão fácil. Logo, ele conseguiu um emprego como animador de desenho, exibidos num cinema local antes dos filmes principais. Isso lhe fez aprimorar seu conhecimento por animação, o que seria muito útil mais pra frente. Em 1922, após se demitir, juntou suas economias, aproximadamente $250, e fundou sua segunda empresa, a Leffogram. O foco era criar charges engraçadas sobre os problemas da população na época, como o piolho. Vendeu sua primeira produção a um cinema local, mas por um descuido foi pelo mesmo preço de custo, o que não lhe gerou nenhum lucro. Em seguida, conseguiu um contrato para vender 6 produções, mas só receberia o pagamento após entregar a demanda solicitada. Investiu tudo que lhe sobrou nessas produções, pegou empréstimo no banco e trabalhou duro com sua equipe. Porém, a empresa que os contratou faliu antes de concluírem o trabalho, deixando Walt com todo o seu prejuízo. Ele perdeu sua equipe, que era muito bem qualificada, perdeu sua casa, pois não conseguiu pagar aluguel, e aos 22 anos de idade, Walt estava falido e morando na rua. Muitos em seu lugar, até aqui, já teriam desistido de seus sonhos, mas não estamos falando de qualquer um. Completamente quebrado, Walt foi morar em Hollywood na casa de seu tio e começou trabalhando como fotógrafo freelancer. Não ganhava muito, o que fazia aumentar a pressão de seu tio para que ele procurasse um emprego melhor. Mas Walt foi atrás de algo maior, o conhecimento. Antes da Leffogram quebrar, Walt e sua equipe desenvolveram uma animação muito avançada para a época, onde uma menina de verdade interagia com os desenhos, chamada Alice Comedies. Ele não teve tempo de vendê-la, então procurou diversas distribuidoras oferecendo o projeto, e uma delas gostou, a Winkler Pictures, de Nova York, que fechou com Walt um contrato de 12 episódios de curta-metragem. E Walt se reinventou mais uma vez. Ele era um ótimo criador, exímio vendedor, mas não sabia administrar. Assim, chamou seu irmão mais velho, Roy, para ser gerente financeiro de sua nova empresa, pois em 1924 fundaram a Disney Brothers Cartoon Studio, e como sempre focou em qualidade, trouxe sua antiga equipe de volta para trabalharem juntos. Ali, Walt também contratou Lillian Bounds, que em 1925 se tornou sua esposa. Em 1926, com o estúdio a todo vapor, produzindo como nunca, Walt mudou o nome da empresa, pois queria que ficasse claro quem era o criador e idealizador por trás de todo o projeto, dando assim o nome de Walt Disney Studios. Em 1927, através da Winkler, tiveram a oportunidade de trabalhar com a Universal, e Walt teve a chance de criar seu primeiro personagem animado, para competir diretamente com os queridinhos da época, Betty Boop e Gato Félix. A proposta foi criar o coelho Oswald, mas seu irmão Roy avisou Walt que se ele não negociasse o contrato para ter lucros maiores, não teria um fôlego financeiro para continuar bancando toda essa criação. Com este alerta, Walt viajou para Nova York para conversar com o dono da Winkler, Charles, com grandes expectativas. Na reunião com Charles, Walt descobriu que sua produtora não tinha direito algum sobre o coelho Oswald, e para piorar, soube também que grande parte de sua equipe trabalhava com Charles em segredo, pois o plano cruel por trás disso era conseguir continuar com o projeto do coelho sem que necessariamente Walt e sua produtora
precisasse fazer parte disso. Agora, além de derrotado, Walt também foi traído. Ele não queria chegar de mãos abanando de volta para Los Angeles, e antes de retornar, esboçou alguns poucos traços de um novo personagem, um camundongo, que seria educado e honesto, colocando a essência de sua empresa nele, diferente dos personagens de sucesso da época, que soavam rudes, violentos e frios. Reuniu-se então com o que sobrou de sua equipe, para lhes apresentar Mortimer Mouse. Lembra do Ub? Ele continuou na equipe e quando viu o desenho esboçado, aperfeiçoou algumas linhas, fez uns ajustes e criou a primeira imagem oficial do camundongo. Mas o nome Mortimer não soava tão bem, parecia longo de se falar, não criava empatia. E então, sua esposa Lillian sugeriu que mudasse o nome para Mickey. Mickey Mouse. As 3 primeiras produções de Mickey não encheram os olhos de nenhuma distribuidora, mas como todos sabemos, Walt não era alguém que desistia de uma boa ideia e continuou bancando a produção. Na época, em 1928, os filmes já tinham som, e ligado nisso, Walt fez um filme animado com som, o que foi considerado loucura até mesmo para seus funcionários. Mas o filme tinha um diferencial: os sons eram sincronizados com o desenho, algo nunca visto antes. Assim, em sua 4ª tentativa de produção, Mickey se tornou um sucesso absoluto. Todos amavam aquele ratinho e queriam todos os seus produtos, tornando assim Walt Disney a primeira celebridade vinda do mundo da animação. Presume-se que dali pra frente, as decepções do passado não existiriam mais na vida de Walt, correto? Mero engano, meu amigo. Em 1930, ele descobriu que o distribuidor do Mickey estava roubando sua empresa e ainda havia feito uma oferta para Ub abrir seu próprio estúdio, a qual ele aceitou. Walt se sentiu traído novamente, mas continuou sendo um sucesso. Em seguida, decidiu elevar o patamar de sua empresa e numa apresentação para seus funcionários, contou a história completa da Branca de Neve e os 7 Anões, fazendo as vozes e a sonoplastia. Sua proposta era criar essa animação com o mesmo tempo de um filme, e mais, fazer as pessoas sorrirem com as animações era fácil, mas será que eles conseguiriam fazer o público chorar? Ali, ele já era considerado louco por quase todos que o assistiam incrédulos, pois para a época isto era algo inimaginável, mas não para ele. Walt e sua equipe passaram meses produzindo o longa, tentando ser o mais realista possível. O custo inicial de $500 mil triplicou com o tempo, devido às exigências de Walt, e então, em 10 de janeiro de 1938, aplicando todas as suas economias e esperanças, a Disney estreou nos cinemas a obra Branca de Neve e os 7 Anões. O sucesso foi instantâneo. Não somente isto, este longa revolucionou a indústria de animação, fazendo com que Walt Disney não somente ganhasse uma estatueta do aclamado e disputado Oscar, mas também ganhasse junto com esta 7 outras estatuetas menores, feitas especialmente para serem entregues para ele na ocasião, representando os 7 Anões. Walt Disney é até hoje o artista que mais conquistou prêmios da glamourosa Academia de Hollywood. É pouco ou quer mais? Então, olha só, depois de todo o sucesso alcançado, Walt sabia que poderia fazer mais, então apresentou para sua equipe sua nova ideia de projeto. Por sempre ir aos parques de diversões com suas filhas, os locais não lhe agradavam, não eram bem limpos nem organizados. Pensando nisso, decidiu construir na Califórnia seu próprio mundo de faz de conta, a Disneyland, fazendo parceria com a emissora de TV ABC. Foi acordado que Walt receberia $5 milhões e em troca apresentaria ele mesmo um programa aos domingos sobre seus personagens. Não havia melhor forma de promover seu estúdio e seu parque de diversões do que na televisão para todo o país. Na inauguração do parque, que foi transmitida ao vivo pela ABC em 17 de julho de 1955, aproximadamente 11 mil ingressos haviam sido distribuídos para convidados e jornalistas. Porém, compareceram mais de 30 mil pessoas, grande parte portando ingressos falsos. O parque não tinha estrutura para receber tanta gente e em certo momento tiveram que decidir entre ter bebedouros funcionando ou banheiros, pois não havia água suficiente devido a uma greve de encanadores da cidade. Além do mais, o asfalto recém-colocado não teve tempo suficiente de secar, e muitos saltos atolaram quando ele derreteu no calor. A inauguração não foi tão mágica quanto prometeram, e o episódio ficou conhecido como Black Sun. Após o ocorrido, a Disney chamou novamente seus convidados em outra ocasião para usufruírem do parque de forma mágica. Em 18 de julho, com os problemas anteriores resolvidos, o parque abriu para o público geral, onde filas começaram às 2 da manhã, e eles receberam 50 mil pessoas. Com o sucesso da Disney, a cidade começou a atrair vários turistas, hotéis e restaurantes, e não tendo espaço para expandir, Walt começou a procurar lugares para ampliar o projeto. Encontrou na Flórida, em Orlando, o lugar ideal. Muita terra com plantações e terrenos pantanosos. Começou a comprar terrenos na região sob o nome de empresas fictícias, pois se os proprietários soubessem quem queria comprá-las, aumentariam absurdamente o preço. A ideia consistia em comprar terrenos, acumulando o equivalente a 110 km². Para se ter ideia, é o tamanho da cidade de São Francisco e 2 vezes o tamanho da ilha de Manhattan.
Mas a notícia acabou vazando, e o Walt, que comprou o primeiro acre de terra por $80, acabou comprando os últimos 4.000 metros quadrados por $80.000. Na primeira etapa do projeto, construíram um parque na área norte do terreno, o Magic Kingdom. Depois, uma cidade do futuro seria construída, com todo o transporte passando por baixo da terra e tudo mais que envolvesse tecnologia. Essa cidade se chamaria Protótipo Experimental da Comunidade do Futuro. Infelizmente, Walt não pôde ver a conclusão do projeto Flórida, pois em decorrência de um câncer, ele falecera em 15 de dezembro de 1966, aos 65 anos. Ele foi cremado e suas cinzas estão enterradas no cemitério Forest Lawn, mesmo lugar onde repousa Michael Jackson e tantos outros grandes artistas. O projeto da Cidade do Futuro diminuiu um pouco e se tornou um dos 4 parques de diversões da Disney com atrações focadas em ciência e tecnologia. Roy, irmão e sócio de Walt, adiou sua aposentadoria e assumiu o projeto Flórida, inaugurando no dia 1º de outubro de 1971 o Magic Kingdom e mudando o nome de Disneyland para Walt Disney World, em homenagem ao seu irmão. Roy Disney faleceu em 20 de dezembro de 1971, 3 meses após a inauguração da Walt Disney World. Em 1º de outubro de 1982, o Epcot foi inaugurado. Em 1º de maio de 1989, veio o MGM Studios, hoje Hollywood Studios. Em 22 de abril de 1998, inauguraram o Animal Kingdom. Hoje, o complexo Disney na Flórida conta com 4 parques temáticos, 2 aquáticos, um centro de compras chamado Disney Springs, 2 campos de golfe, um centro de atividades esportivas, mais de 20 hotéis e dezenas de restaurantes. Toda a área pertencente ao grupo Disney tem somente 1/3 de área construída, ou seja, ainda há muito espaço para expandir. A esposa e filhos de Walt Disney herdaram 45% dos $20 milhões de seu patrimônio. O restante foi dividido em 45% para caridade e 10% para seus irmãos e sobrinhos. Todo o esforço de Walter Elias Disney para tornar os sonhos em realidade foi compensado. Além de possuir empresas em outros ramos, como uma construtora, e fazer investimentos de risco, a Disney também é dona da Pixar, Lucasfilm, Fox, Marvel Studios, ABC Television, parte da ESPN, parte da The History Channel, parte da AE Television e da National Geographic. A nível de curiosidade, a Disney comprou a Lucasfilmes, dona da franquia Star Wars, em 2012 por $4,6 bilhões. A Pixar Animation, que foi criada por ex-funcionários da Lucasfilmes, foi comprada pela Disney em 2006. A Marvel Studios foi comprada em 2009 por $4 bilhões. Walt Disney ganhou 26 Oscars de 59 indicações, incluindo um recorde de 4 estatuetas na mesma edição, dando a ele mais prêmios e indicações do que qualquer outro indivíduo na história da Academia de Hollywood. Ele também ganhou 7 prêmios Emmy. Walt Disney ganhou sua estrela de bronze na calçada da fama em Hollywood, em 8 de fevereiro de 1960. Mickey também tem a sua, colocado no dia 13 de novembro de 1978. O Brasil também foi homenageado por Walt Disney. Uma viagem ao Rio de Janeiro gostou tanto do lugar que no quarto de hotel Copacabana Palace desenhou um personagem tipicamente brasileiro, o Zé Carioca. A estreia de Zé Carioca foi em 1942, no filme Alô Amigos. Saludo Amigos no título original. Atualmente, o grupo Walt Disney possui mais de 150 mil funcionários e seus empreendimentos recebem mais de 150 milhões de pessoas por ano. No total, existem 6 parques da Disney espalhados pelo mundo, sendo eles na Califórnia, Flórida, Tóquio, que foi o primeiro empreendimento fora dos Estados Unidos, Paris, chamado de Euro Disney, Hong Kong e Xangai. Em dezembro de 2017, após a compra da Fox por $71 bilhões, a empresa se tornou o maior conglomerado de mídia e entretenimento do mundo. Uma ação da Disney hoje vale R$635. Na primeira abertura de capital da empresa, a ação foi negociada por $5. Além das animações clássicas do mundo mágico da Disney, como Peter Pan, O Rei Leão, A Pequena Sereia, Tarzan e tantos outros, a Disney também criou produções que alcançaram o topo da lista do cinema mundial. Só para ter uma ideia, o filme da Disney que mais lucrou, Vingadores Ultimato, faturou $2,79 bilhões, seguido de Star Wars, O Despertar da Força, que faturou $2,06 bilhões. Somente em 2019, a Disney lucrou mais de $10 bilhões somente nas bilheterias. Nenhum outro estúdio jamais na história faturou tanto em um ano quanto a Disney. Atualmente, a Walt Disney Company tem um valor de mercado estimado em $186 bilhões. E pensar que toda essa história começou com um jovem sonhador visionário que jamais desistiu de seus sonhos. Como ele mesmo disse certa vez, se você pode sonhar, você pode fazer. Lembre-se que todo meu negócio começou com um sonho e um camundongo. E o resto, você já sabe.